Diz assim a palavra de Deus: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao seu redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém? Glória a Deus por essa palavra nessa noite. Eu gostaria de estar compartilhando com você nessa noite sobre esse tema: alcançando a vida eterna. Amém? Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Já te adoramos, já te exaltamos, já colocamos uma oferta de sacrifício, que é adoração, louvor à Tua presença. Agora, Senhor, te pedimos que Tu venhas falar ao nosso coração, através desta palavra, Senhor, que o Senhor colocasse no meu coração. Ministra, Senhor, a todos nós que precisamos ouvir nessa noite. Fala conosco. Eu tão somente já te louvo e já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio que não há uma pergunta mais importante do que essa, do que este jovem rico que um dia colocou diante da presença de Jesus. Talvez nós tenhamos muitas outras perguntas, mas a mais importante é essa: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? É interessante quando nós olhamos para essa palavra,
e vemos que esse jovem, ele muito cedo, ele alcançou na vida o que muitas pessoas estão procurando. Muito cedo, ele adquiriu uma riqueza. A Bíblia não diz de que forma ele adquiriu isso, mas ele era uma pessoa que tinha muitas propriedades. Era um homem rico. Era um homem que tinha status. Mas também, irmãos, era um homem que percebeu que tudo que ele tinha não estava preenchendo o seu coração. Às vezes nós achamos que se a gente conquistar alguma coisa, algum bem, algum dinheiro, isso vai trazer conforto, isso vai trazer alegria ao coração. Ela pode até trazer um pouquinho de tudo isso para a gente. Mas vai chegar um instante em que a nossa alma, ela vai ficar desejosa de algo mais. Nós vamos sentir a necessidade de ter alguma coisa a mais. E esse vazio que está presente dentro de nós, irmãos, ele só é preenchido com a presença de Jesus. Ele só é trazido satisfação ao nosso coração quando nós entendemos que nós fomos feitos por Ele e para Ele são todas as coisas. E nessa noite eu quero trazer para você essa ministração ao nosso coração, nós que estamos nessa caminhada, porque nessa caminhada nós também fazemos algumas perguntas e uma delas é essa. Eu creio que você já se perguntou: será que eu estou salvo? Já fez essa pergunta para você? Se Jesus viesse hoje, você está preparado para subir? Se Jesus se manifestasse agora, você vai para o céu? Essa foi uma inquietação desse jovem rico. Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Eu creio, irmãos, que essa pergunta, ela trouxe para Jesus uma resposta interessante. Jesus começou a colocar os mandamentos. Ele fala aqui no verso número 19, dizendo a respeito dos mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E nesse instante, aquele jovem disse: olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Irmãos, você percebeu uma realidade aqui? Jesus, ele colocou somente para esse jovem os mandamentos interpessoais, os mandamentos na qual, de mim para você, de você para mim, de uma pessoa para outra, o que nós devemos fazer para o próximo. Mas Jesus não falou daqueles mandamentos a respeito de Deus, de amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Jesus não fala nada sobre isso, ele simplesmente coloca alguma coisa a respeito das pessoas. Por quê? Porque esse jovem, ele vivia do jeito que ele disse, do jeito que ele falou, este relacionamento com o seu próximo. Mas ele não tinha um relacionamento com Deus. Ele não conhecia a presença de Jesus. Ele não conhecia a obra que o Senhor Jesus realizou e manifestou-se aqui na terra. E aí, nesse momento, Jesus começa a dizer: olha, só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que você tem e dá aos pobres, e terás
um tesouro no céu, e vem e segue-me. Irmãos, é importante a gente entender, Jesus não queria exatamente que ele vendesse os seus bens. O problema não era esse. O problema era que ele tinha colocado as suas riquezas em primeiro lugar. O que Jesus está querendo nos mostrar nessa noite é que nós não podemos colocar nada na presença do Senhor que não seja prioridade. A prioridade para nós é o relacionamento com Deus. A prioridade para nós é viver uma vida com Jesus. A prioridade para mim e para você é saber que quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós começamos uma nova caminhada, com novos desafios, com uma nova mentalidade, com um novo mover na nossa vida. E Jesus começa a colocar o seu desejo, a sua vontade, os seus sonhos dentro de nós, para que nós começamos a sonhar, a viver, a conquistar almas para Ele, a fazer a sua obra que tão somente Ele tem depositado dentro de cada um de nós, através dos seus dons. Jesus queria que aquele jovem observasse que havia algo mais. Porque o que ele fazia, ou o que ele estava fazendo, não era suficiente. Amar as pessoas, fazer o bem para o próximo, não é suficiente para nós alcançarmos a salvação. Não é suficiente para a gente ser abençoado e chegar no céu. Há algo mais que Jesus está dizendo. Nós não podemos deixar nada que se coloque entre nós e Deus. Nós não podemos deixar nada que seja prioridade a não ser a presença de Jesus na nossa vida. Se você quer alcançar os céus, se você quer chegar à presença de Deus, irmãos, você precisa entender isso. Há um caminho diferente para nós. Há um caminho na qual as prioridades elas são agora ligadas no céu. As prioridades agora elas vêm do alto para a minha vida. As prioridades a mim agora é um relacionamento com o Pai. É um relacionamento de amor, um relacionamento de alegria. É viver as promessas do Senhor. É estar a cada dia na sua presença, entendendo os mistérios que o Senhor tem colocado diante de nós. Aleluia. Mas o que o mundo hoje nos faz? O mundo hoje nos traz muitos atrativos. E o que nós vemos? As pessoas deixando Deus em segundo, em terceiro, em quarto plano. Como esse jovem. Mundanismo. As coisas que o mundo oferece. Nós podemos ter uma vida, podemos ir à praia, ao cinema, à fazenda, podemos viajar, podemos ter uma vida muito feliz, mas você não pode esquecer de Jesus. Você não pode deixar Jesus em segundo plano, irmãos. Você não pode deixar o plano de Deus, a vontade do Senhor para segundo lugar. Você tem que priorizar as coisas do Senhor na sua vida, se você quer alcançar o céu. Sustentar a obra de Deus, fazer a vontade do Senhor. Nós muitas vezes somos tentados a olhar para o lado, somos tentados a receber aquilo que o mundo oferece. Por isso a luta é grande, a luta com a carne é grande, porque as tentações são grandes. Às vezes as riquezas, os bens, uma conta bancária, temos tudo o que precisamos, então eu não preciso de Deus.
Eu vou à presença de Deus só quando eu precisar, quando tiver necessidade. Não. Nós precisamos priorizar a cada dia a presença de Jesus. Jesus falou uma coisa muito importante: vende o que tem e segue-me. Seguir a Jesus é entender a vontade que Ele colocou diante de você, é entender que Ele conta comigo, Ele conta contigo nessa jornada, nessa caminhada cristã. Eu creio, irmãos, que neste texto, Jesus traz 3 desafios para nós. 3 desafios que nós precisamos vencer nesse tempo. Primeiro, livre-se daquilo que te impede de conhecer a Deus. A vida sem Deus é uma vida entediosa. A vida sem Deus, ela não tem valor, não tem significado. A vida sem Deus não produz na nossa vida nada de bom. A vida sem Deus, ela é marcada pelo fracasso, pelas desilusões. A vida sem Deus é uma vida de pecado. Jesus queria que esse jovem tomasse uma postura diferente, tomasse uma decisão diferente. Mas as riquezas falaram mais alto. As coisas desse mundo falaram mais alto na vida dele. E nada pode falar mais alto na nossa vida se não for seguir a Jesus. O projeto de vida que Ele colocou em você, os dons que Ele colocou na sua vida, você não pode simplesmente largar, deixar de fazer. Você precisa, a cada dia, regar esta fé, usar aquilo que Deus espera de você, porque existem vidas ao teu lado, existem vidas que estão vendo você, existem vidas que estão observando você, e através do teu testemunho, através das tuas palavras, através daquilo que você vive, vai chamar a atenção de alguém, vai chamar a atenção daquilo que você está proferindo nesses dias. Porque uma pessoa sem esperança, irmãos, ela vai buscar em quem? Em quem tem alegria, em quem tem prazer. Uma pessoa sem esperança, sem vida, ela vai olhar, buscar a esperança em alguém que esteja sendo diferente. E nós, eu e você, fomos chamados para ser a geração eleita, o povo adquirido. Eu e você fomos chamados para fazer a diferença por onde nós passarmos. E ali manifestar a glória do Senhor através da minha vida. Aleluia. Eu olho para nós nessa noite. Nós precisamos tirar aquilo que está atrapalhando o nosso relacionamento. Às vezes, focamos tanto os nossos problemas, focamos tanto aquilo que de ruim está acontecendo na nossa vida, esquecemos que temos um Deus, esquecemos que existe alguém que está querendo mudar a minha vida. Você precisa confiar mais em Deus. Você precisa depositar mais a tua esperança
Ele. É muito importante a gente entender esta palavra nessa noite. Eu olho muito para a vida de Salomão. Salomão foi um homem que teve 1000 mulheres. A Bíblia diz que ele não se privou de nada nessa vida. Ele não se privou de nada nessa vida. Ele construiu, ele edificou, ele viveu. Ele disse que se alegrou, tudo que a vida podia proporcionar para ele, ele fez. Mas ele chega no final da vida, ele diz, olha, tudo foi vaidade e andar atrás do vento. Tudo foi vaidade e andar atrás do vento. O que é andar atrás do vento? Nada. Você não descobre nada. O tédio volta, a angústia volta, a tristeza volta, porque uma vida com Cristo é o que nós precisamos entender que Deus espera de mim e de você. Uma vida na alegria do Espírito Santo. Uma vida na qual Deus te leva para lugares que você muitas vezes não entende, mas ali você precisa ter o discernimento do Senhor para saber que ali naquele lugar Ele quer te usar. Aquele jovem procurava Deus não como um caminho, mas como um mapa. Respeitava Jesus, mas não sabia quem Ele era. Tem muita gente assim. Olha, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Não, o Senhor é tremendo, mas você conhece Ele? Você tem intimidade com Ele? Você sabe o que Ele quer da sua vida? São perguntas que nós temos que fazer diariamente. O que Deus quer de mim hoje? O que Deus quer de mim neste dia? Porque conhecer a Deus não é suficiente. Esse jovem conhecia Jesus, mas não era suficiente. Jesus diz, falta-te uma coisa. Você tem que segui-lo. Seguir o Mestre. E seguir a Jesus, você tem que abrir mão muitas vezes da sua vontade. Seguir a Jesus, muitas vezes você tem que romper com alguma coisa na sua vida. Jesus não disse que seria uma vida fácil. Jesus não disse que seria uma vida de flores. Mas Jesus disse que era uma vida necessária para todos nós. Nesse mundo, nós teríamos aflições. Mas Ele disse, mas tem de bom ânimo, porque você vai vencer o mundo. Não é uma vida do parque de diversões, irmãos. É uma vida que precisa ser vivida de uma forma diferente. Segunda coisa que Jesus traz como desafio para a gente. Em primeiro lugar, livre-se daquilo que te impede de conhecer a Deus. Segundo, Jesus nos convida a viver pela fé. Jesus nos convida a viver pela fé. A palavra de Deus nos diz que meu justo viverá pela fé. A nossa fonte de renda não vem do meu salário, não vem daquilo que eu ganho. Minha fonte de renda, ela vem de Deus. Você já parou para pensar porque Deus tem te sustentado no teu trabalho? Você já parou para pensar, não são os teus diplomas, as tuas amizades, a tua beleza, não. Você está lá porque Deus tem segurado você naquele lugar.
Deus tem sustentado você. Deus tem provido a nossa vida, irmãos. E muitas vezes a gente é tentado a olhar para a carne, não é? É tentado a olhar para aquilo que eu sou, para aquilo que eu faço, para aquilo que eu falo muitas vezes, porque eu sou bom nisso. Você não é bom. Você é bom porque Deus te deu um dom. Você é bom talvez nesse emprego que você é, porque Deus te deu sabedoria. Porque Deus abriu o teu entendimento para você ser usado naquele lugar. É interessante que a gente olha para a nossa vida, irmãos, e nós estamos nessa caminhada cristã. Estamos indo de encontro. E nós precisamos entender que eu preciso me abrir para o novo. Eu preciso me abrir para o novo entendimento que a palavra nos coloca. Eu preciso me abrir para a revelação da palavra de Deus na minha vida. Porque senão a gente é tentado a olhar para trás e começar a dizer, não, o meu pai me disse isso, a minha mãe me disse isso. Tem muitos bons conselhos que o pai passou, tem muitos bons conselhos que a mãe passou, que a avó passou. Mas tem muita coisa ali que não vai fazer você chegar ao céu, não vai fazer você viver uma nova vida com Cristo. Por isso Jesus alertou aquele jovem. Eu olho para essa palavra nessa noite e vejo que Jesus chega nesse momento, ele encontra os seus discípulos, e os seus discípulos, eles ficam preocupados com aquele momento. Preocupados porque eles também se viam necessitados da salvação. E eles começaram a perguntar, Senhor, então quem pode ser salvo? Verso 26. E Jesus disse, olha, para os homens é impossível, contudo, não para Deus. Irmãos, nós não vamos conquistar a salvação por mérito algum. Não há nada que você possa fazer que você alcance a salvação por méritos. É pela fé no Filho de Deus. Não é pelo que eu faço, mas pelo que eu sou, para o que eu entrego. E isso Jesus está dizendo, olha, é impossível aos olhos do homem, mas é possível para Deus. O que Jesus está querendo dizer para nós, irmãos, é que nós precisamos viver uma vida de compromisso. O compromisso nos leva à fidelidade. O compromisso nos leva a uma vida de fé. O compromisso com o Senhor, com a sua obra, o compromisso com Jesus vai te fazer um homem ser salvo, vai te fazer um homem que vai alcançar o céu. O compromisso com Jesus faz toda a diferença. Compromisso com aquele que pode te levar à presença do Pai. Jesus se preocupou com a vida desse jovem. Jesus se preocupa com você, comigo. Jesus se preocupa com cada um de nós. E Ele traz um terceiro desafio que você precisa vencer. Que nós precisamos confiar mais em Deus. Aquele jovem confiou no que ele tinha. Obrigado, irmão. Nós precisamos confiar mais em Deus do que aquilo que a gente tem.
Nós precisamos começar a confiar mais nas promessas do Senhor e não naquilo que eu conquistei nesse mundo, porque tudo que eu conquistei vai ficar aqui, irmãos. Tudo que é desse mundo vai ficar aqui. Mas aquilo que eu conquisto na presença de Jesus, aquilo que eu conquisto na presença do Pai, Ele começa a mudar o meu coração. Ele começa a transformar a minha vida. Eu vou ser um homem diferente, eu vou ser uma mulher diferente. Deus vai começar a usar através do seu Espírito Santo. E você vai começar a ter uma vida de felicidade, de alegria dentro de você. Porque o que traz alegria ao teu coração, irmãos, é quando você começa a se render diante dEle e entende que você foi chamado para uma obra, que você foi chamado para viver uma vida diferente na presença do Senhor. Glória a Deus. Às vezes nós nos apegamos a essas pequenas coisas. Você já percebeu? Até tem um programa no Discovery. Como é que chama? As pessoas que se apegam às coisas. Acumuladores. Já viu? Acumuladores. Se entra na casa da pessoa, você não consegue nem andar de tanta coisa que ela tem. Terrível. Quando você começa a se apossar dessas pequenas coisas. Nós precisamos nos desapegar desse mundo, dos bens e daquilo que você conquistou. É isso que Jesus queria mostrar para aquele jovem. Confia mais em mim. Mas a Bíblia diz que ele saiu pesaroso, porque ele tinha muitas propriedades, muitos bens, muitas coisas. Irmãos, a vida fica entediante quando nós queremos comandar ela. Se liberte nessa noite. Às vezes você se sente tão pequeno, porque você olha as pessoas do teu lado que têm grandes coisas. Eu vejo gente assim, gente se desvalorizando diante de pessoas que têm veículos bonitos, casas bonitas. Você não pode ser assim. Porque isso é julgamento do mundo. Isso não é julgamento de Deus. O mais importante é aquilo que você já alcançou. Você chegou na presença de Jesus. Jesus te amou. Você chegou na presença do Pai. Você recebeu aquilo que é mais importante, que é a salvação. O resto é para a gente administrar. A vida passa rápido. Talvez 70, 80, uns chegam até quase 90. Mas aquilo que você conquistou na presença de Deus. Quantas almas de Jesus você vai chegar no céu e falar: Jesus, eu conquistei essas vidas. Jesus, eu não conquistei nada. Eu vivi uma vida que só pensei em mim. Não é? Eu quero nessa noite desafiar você. O céu está muito perto. A vinda de Jesus está muito perto. E às vezes a gente está tão acomodado. Às vezes a gente está depositando a nossa esperança na minha casa, nos meus bens, no meu dinheiro. Às vezes a gente está olhando para essas coisas. Às vezes a gente está priorizando as amizades
priorizando uma vida desse mundo e está deixando Jesus para terceiro, quarto plano. Essa noite pode ser uma noite diferente. Enxergue a vontade do Senhor de uma forma diferente na sua vida. É tempo de decisão. É tempo de você tomar uma postura e dizer: Jesus, eu estou aqui, usa-me. Ou se você já está sendo um instrumento na mão do Senhor, continua me usando. Continua fazendo de mim um vaso para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero nessa noite orar com você. Eu sei que os desafios são grandes. Nesse mundo que a gente vive, cada dia mais. Cada dia mais. A gente sente essas pressões do mundo em cima da gente. Mas você não pode se render a elas. Você não pode continuar olhando para elas e achando que você não pode ter uma vida diferente. As escolhas de cada um de nós, elas vão fazer Jesus dizer: vinde para o meu reino. As escolhas que você fizer, vinde para a minha casa, vinde para desfrutar as belezas do céu, vinde para presenciar tudo aquilo que eu separei e preparei para você. A palavra do Senhor nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que amam. E às vezes a gente olha essas lutas do nosso dia a dia, a gente acha: eu não vou conseguir sair delas, estão me destruindo. São tão poucas em relação àquilo que está preparado para você. São tão pequenas diante da imensidão daquilo que Deus está preparando para você. Aguenta firme, irmão. Aguenta firme. Tem equilíbrio nesses dias. Procura descobrir a vontade de Deus para você. Não feche as portas para o relacionamento. Não deixe Deus em segundo plano. Continua firme. Adore, adore, adore. Alegre-se na presença de Deus. Mostre através do seu testemunho o que o Senhor Jesus fez por você. Porque há um peso de glória sobre cada um de nós. Há algo tremendo na nossa vida, irmãos, que Jesus está preparando para você. Amém?